Bom, mais um minutinho, a gente começa, ok? Deixar mais pessoas entrando. Eu vou só desligar o meu vídeo, porque ontem eu tive uns problemas de estabilidade, travava a apresentação. Então, para evitar que isso ocorra, eu vou deixar desligado, tá? E aí ficamos só pelo áudio. Ok, muito bem. Ok, muito bem. Boa tarde a todos, novamente. Bem-vindo ao nosso seminário online. Espero que estejam todos bem seguros, né? Com essas novas ondas de Covid. Quero aproveitar para desejar a todos um excelente ano, que tenhamos um pouco mais de tranquilidade no nosso dia a dia, que a gente consiga viver mais tranquilo com todos esses problemas. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Emerson Boni, eu sou responsável da Ecart pelo negócio de tintas gráficas aqui na América Latina. A minha formação em Química, com pós-graduação em Marketing. Agradeço todos os que estão participando, espero que possamos trazer, né, novas e importantes informações, que elas tenham utilidade, né, nos trabalhos, nos desenvolvimentos do dia a dia. Eu vou deixar para responder as perguntas ao final da apresentação, e no caso de não haver tempo ou algo que eu não tiver condições de responder, posteriormente eu encaminho por e-mail, ok? Então, começando e como uma linha geral, né, vamos hoje falar, né, compartilhar algumas informações sobre os aspectos de sustentabilidade da impressão de tintas metálicas, especialmente no que diz respeito à impressão de papel e cartão. A prevenção de desperdícios é um objetivo claro, né, e já estabelecido atualmente na indústria gráfica, e o tema sustentabilidade é uma realidade já presente em todas as estratégias de negócio das empresas, nas reuniões, nas medidas internas, tudo que vai acontecendo, né, no dia a dia. Não tem mais como estar à parte disso. Vamos comparar os efeitos, né, o efeito metálico em relação a diferentes tecnologias de apresentação, de embalagem, de produto, e como esses resíduos provenientes, por exemplo, da embalagem que foi utilizada, podem ser reduzidos, né, no descarte, serem reutilizados, substituídos e reciclados. Ok? Aí vemos a nossa agenda hoje, onde a gente vai explicar um pouco sobre a estratégia da Ecart para se tornar mais sustentável. Falaremos sobre a reciclagem de papel e os requisitos, né, para as tintas que são utilizadas. Também explicaremos, assim, brevemente, os materiais de embalagem linear, né, da transformação da embalagem linear para circular, e falaremos sobre a reciclagem de papel. Mais especificamente sobre o processo de remoção da tinta dessas embalagens, desses substratos. Os testes de destintagem que a Ecart realizou, né, junto ao INGED, que é um instituto alemão que trata sobre reciclagem de produtos, e os resultados dos nossos testes serão mostrados, né, em comparação com outra tecnologia. E, por fim, vamos comparar as tintas metálicas de nosso portfólio com tecnologias alternativas, tecnologias, na verdade, que é muito utilizada, né, no mercado atualmente. Bom, à esquerda a gente tem uma vista da nossa planta principal na cidade de Ginterstal, na Alemanha, fica muito próximo de Nuremberg. Uma planta que, essa cidadezinha, é uma cidade bem pequena, e a planta fica no meio de uma floresta. Então, isso sempre deixou na Ecart, né, uma consciência de preservação, de cuidados com o meio ambiente, até para não estragar, né, essa questão aí, um local que é de bastante natureza.
E como empresa responsável, né, dos recursos que utiliza, ela tem se concentrado principalmente, né, não só, mas principalmente na redução da emissão de dióxido de carbono, bem como na análise do ciclo de vida de seus produtos e na eficiência de seus processos para que ele torne mais sustentável toda a sua cadeia. Depois aqui a gente vê, até nas palavras, né, do nosso diretor global de processo, Dr. Dieter Hack, que a Eckhart está comprometida com a sustentabilidade em todos os seus locais, né, todas as suas plantas ao redor do mundo, por exemplo, otimizando continuamente nossos sistemas de produção e energia. Então, isso é um compromisso não só no papel, mas na prática também daquilo que podemos fazer, que podemos melhorar e implementar dentro de todos os nossos processos, como um controle de processo, né, mais rigoroso, que está sendo implementado, muito já foi implementado em nossa produção. Nossas instalações trabalham com medição por sensores de última geração, prevenção de resíduos, né, que anda de mãos dadas com a reutilização dos solventes destilados e filtrados da nossa produção de pastas de pigmento. As pastas de pigmento, não falando da tinta pronta, mas a pasta, que é o intermediário, é o concentrado, eles são praticamente todos, né, são produzidas à base de algum solvente, né, seja um solvente mineral, um solvente vegetal, mas todos têm um solvente. E esse solvente, então, a gente tem esse cuidado de tentar reutilizar ao máximo, né, destilando, filtrando, para que ele possa voltar para a cadeia de produção e, com isso, reduzir o impacto ambiental do seu descarte. Aqui vemos as metas de sustentabilidade na Eckhart. Essas metas, né, de desenvolvimento sustentável são conhecidas, né, são bem conhecidas no mercado, muitas empresas adotam, né, basicamente as mesmas. Quando começamos com o plano de redução de emissões de CO2, no ano de 2014, a gente vê que naquele ano tivemos uma emissão ao redor de 88 mil toneladas de dióxido de carbono. E no ano passado, final de 2001, a previsão era fechar o ano com 12 mil toneladas de dióxido de carbono emitido. Então, é uma redução bastante importante, né, em 7 anos. E, assim, a meta para 2025 é reduzir a zero essa emissão de dióxido de carbono. Então, isso é bastante orgulho, né, da empresa ter conseguido, ter implementado várias medidas e ter conseguido chegar nesse patamar. E sabemos que muitas outras coisas precisam ser feitas, mas que a gente continue forte nesse caminho, né? De 2019 a 2020, nesse biênio, a Eckhart atingiu uma redução de 40% na pegada de carbono de produto, né, de produção. Estamos trabalhando nos cálculos de vida útil, né, de life cycle do produto, né, que é o que chamam de cradle to gate, que é da produção até o portão de saída da planta, para os principais grupos de produtos, né? Um programa adicional de sustentabilidade, ele examina, ele checa detalhadamente toda a cadeia de suprimentos, não só com relação à produção, mas também os departamentos indiretos, a área de compras também já preocupada em trabalhar com fornecedores que tenham essa preocupação de ambiental, de sustentabilidade. Então, isso passa a ser algo da cadeia como um todo, né? De fornecimento e produção, para a gente garantir isso, né, já desde a entrada. Agora, aqui tem um slide com uns dados bastante interessantes, eu não conhecia, mas eu achei bem interessante isso, que eu vou mostrar para vocês, que é uma comparação, né, por grupos de pigmentos relativo à pegada de carbono de produção de cada um deles. Esses resultados mostrados aqui foram avaliados pela Associação Alemã da Indústria de Pigmentos, então não é algo feito pela Eckhart, mas por toda essa associação alemã, e onde se detectou que para a produção de pigmentos e cargas inorgânicas, né, cargas em geral,
se emite, né, se produz assim, e emite cerca de 6 quilos de dióxido de carbono por cada quilo de pigmento, né, de produto produzido. E depois, quando se fala de pigmentos orgânicos, esse valor já passa para 26 quilos de dióxido de carbono emitido por cada quilo de pigmento produzido. Então, uma diferença realmente bem grande, bem significativa. E para os pigmentos de efeito, né, como pigmentos metálicos e perolados, que são os produtos do portfólio da Eckert, a emissão, né, de dióxido de carbono está em torno de 8 quilos para cada quilo de produto produzido. Claro que são valores médios, mas já dá bem uma dimensão né, do peso, cada cadeia de emissão de dióxido de carbono, que é um dos mais preocupantes gases, né, que temos aí de residuais da indústria ao meio ambiente. Isso eu achei bem curioso. Existem muitos fluxos de resíduos e de recicláveis. Diferentes indústrias e aplicações têm diferentes fluxos de materiais, diferentes ciclos de reciclagem que são pertinentes ao tipo de produto, né, que se trabalha. E aqui, para a Eckert, a principal preocupação, né, para a Eckert, na parte de tintas gráficas, a principal preocupação são as aplicações de papel e filme. No seminário hoje, a gente vai se concentrar mais no fluxo de materiais de reciclagem de papel e papelão, né, as embalagens celulósicas, e num outro momento, a ideia é fazer também algo a respeito dos filmes plásticos. O fator decisivo, né, que a gente considera é que a tinta de impressão ela responde por uma pequena proporção dos materiais a serem reciclados. Dependendo do substrato, essa é uma porcentagem muito pequena, em torno de 1 a 5% do total do produto a ser reciclado, né, de 1 a 5% está relacionado efetivamente à tinta de impressão. E só um segundo que houve Bom, e nessas aplicações, as tintas metálicas são apenas uma fração muito pequena, né, dentro da demanda total de tintas de impressão utilizadas na indústria de embalagens. Obviamente que as cores especiais, cores processo, CMYK, é o grande, gigantesco volume, né? Estimamos aí que seja até entre 98% de toda a tinta utilizada sejam tintas brancas, branco, preto e os coloridos em geral, e até 2% as tintas de efeito. Aqui na imagem, né, do lado direito, ela mostra como a camada da tinta metálica ela é bem fina, né? Normalmente ela é bem fina em comparação às demais estruturas do material impresso. Então, por exemplo, aqui a gente vê, né, essa é uma foto do microscópio eletrônico, onde a gente vê aqui nessa parte de baixo a parte de fibra, né, do papel, da celulose, as fibras da celulose, a aplicação de um primer, que é o que a gente, né, sempre recomenda para melhorar quando a aplicação em papel ou cartão, substratos mais absorventes em geral, a aplicação de um primer para você fazer uma homogeneização desse substrato, melhorar a performance da tinta metálica. Aí temos aqui a camada de tinta metálica bem fininha, né, por cima desse primer, e a aplicação depois de um verniz de sobreimpressão, que também é bem comum, né, nos trabalhos, nos processos gráficos. Então, a entrada total de metais nesse fluxo de material reciclável é muito pequena, né? Então, falando aí em torno de 1 parte por milhão de metal proveniente do pigmento metálico, 1 parte dele por milhão de parte dos outros materiais, outros componentes de tintas, resinas, principalmente o papel, né, o substrato, enfim, que faz parte, né, que é o seu peso dentro de toda essa cadeia de materiais, de matérias-primas. No campo das tintas metálicas para aplicações gráficas em geral, né, embalagens cartonadas ou flexíveis, principalmente para embalagem de contato indireto com alimentos,
a Eckhart tem, né, como solução as tintas de impressão que conservam. Olá, vocês estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Houve um problema, voltou. Que bom. Eu vou retomar eu acho que todos chegaram aqui até esse slide, né, anterior, onde nós falamos sobre a camada de tinta, diferentes partes da aplicação. E aqui a gente estava falando, então, né, vamos retomar aqui, falando a respeito das tintas metálicas para aplicação em tinta gráfica, em Pessoal, voltou novamente. Poxa. A conexão está trabalhando contra aqui, mas vamos suplantá-la. Bom, no campo, então, né, dessas tintas metálicas, a Eckhart oferece essa linha FPG, que são produtos isentos de óleo mineral, muito utilizado principalmente em offset, embora a gente tenha também esse mesmo conceito de tintas para os mercados de flexo e rotogravura, onde trabalhamos com os solventes tradicionais. Então, aqui, eu acho que vamos dar continuidade aqui, só um minutinho. Talvez sem estabilidade, mas acho que agora já está voltando ao normal. Bom, e o que significa esse FPG, para quem não conhece, né, quem não teve oportunidade ainda de ter contato, trata-se de uma linha de produto que ela foi desenvolvida principalmente para o mercado de tintas de embalagem, para contato indireto com alimentos. Sua produção é feita no ciclo fechado, né, da moagem dos pigmentos metálicos, sem utilização de solventes destilados minerais ou óleos minerais, no caso do offset. Os processos são executados assim, de forma muito eficiente, com novos lubrificantes, que são isentos de ácidos graxos, e também pode ser usados essas tintas podem ser usadas com segurança para aplicações de baixa migração. As matérias-primas são armazenadas e processadas separadamente das demais das linhas de produtos nossos, de modo que se evite, né, se exclua a contaminação cruzada com outras matérias-primas que não estão adequadas a esse nível de pureza dessa linha. O pessoal de produção, de manuseio, que trabalha com isso, tem um treinamento especializado para evitar também, né, uma confusão na hora de separação de produção, de separação de matéria-prima e produção. E toda a cadeia produtiva atende os mais altos padrões de pureza e de segurança. Essa planta fica localizada num setor à parte, né, da fábrica, então ela, para evitar novamente qualquer tipo de contaminação, de entrega de material
inadequado para os requisitos de qualidade dessa tinta. E os produtos finais, né, assim como as matérias-primas, os produtos finais são testados analiticamente com relação aos requisitos de pureza dos produtos, né, para atender os limites de pureza exigidos para essa linha. Ela obedece, né, só para complementar, a ordenança suíça, né, que também é conhecida como a lista Nestlé. Então, o grau de pureza, de exigência nos resíduos é bem alto. Agora, começando a falar um pouco mais especificamente sobre essa questão da reciclagem, né, em si. Reciclar uma embalagem impressa significa remover a tinta do papel e dos cartões, né, em que ela está aplicada, e também fazer o tratamento adequado para o restante dos insumos ali utilizados. As tintas usadas durante a impressão e conversão da embalagem devem ser removidas do substrato final. Okay? Então, isso acaba implicando alguns tratamentos e algumas dificuldades também com relação a toda a química envolvida nas tintas e no processo de impressão. Aqui temos uma visão geral, né, referente à nossa experiência de diferentes sistemas de tintas de impressão em relação à adequação no processo de destintagem. Em geral, as tintas de impressão à base de óleo têm se mostradas bem adequadas para reciclagem, quando a gente fala de jornais, livros e outras aplicações gráficas, como mesmo embalagens. As tintas à base de solvente usadas na impressão de embalagem também podem ser destintadas facilmente, da mesma forma que papéis de escritório impressos com os toners secos, né, os toners tradicionais. Por outro lado, a gente vê aqui, né, nesse quadro à direita, os sistemas de tinta, os tipos de tinta que causam maior dificuldade nesse processo da destintagem, da remoção da tinta do substrato. No caso dos sistemas de tinta de cura por radiação, UV, LED, EB, se observa que a reticulação química e a forte ancoragem da tinta no substrato acabam dificultando muito essa destintagem, esse processo de remoção da tinta. Durante assim, a desfibragem, né, do papel, formam-se partículas bastante grossas, que tendem a não flutuar no banho devido ao caráter hidrofílico dessas partículas. Elas acabam não subindo, né, não indo para a superfície para ser separadas. E isso acaba tornando mais difícil a remoção desse resíduo de tinta, né, de pigmentos e tinta, da polpa de fibra do papel. Os sistemas à base de água, né, principalmente aqueles relacionados aos toners solúveis, os concentrados de pigmentos solúveis, também podem criar dificuldade, porque eles, para ser feita a descoloração da fibra do papel. Às vezes você remove ali o resíduo de tinta, mas a fibra permanece colorida, né? Porque o agrupamento do pigmento nessas fibras, a ancoragem do pigmento nessas fibras foi tão forte que acaba não saindo, não soltando delas. Alguns sistemas de tinta offset, também à base de óleo vegetal, muitas vezes são críticos para que ocorra o destintamento. Então, isso muito mais, às vezes mais do que a tinta em si, o próprio sistema em que ela foi aplicada pode ocasionar dificuldades. Para a gente ver mais ou menos, né, uma ideia do ciclo, né, do processo de remoção de tinta, as duas características, né, decisivas para o resultado do processo de destintagem são o tamanho das partículas de sujeira, dos resíduos de tinta, e a área coberta. Ou seja, o número de partículas de sujeira que devem realmente ser separadas do papel. Esse fluxograma mostra que o processo de destintagem ele possui duas etapas de flotação do material. E esse sistema de flotação é o que é o principal, né, dentro do processo, principal usado para atingir uma remoção mais eficiente da tinta do substrato. Então, são várias etapas de tratamento do substrato, do material ali impresso,
e a flotação é onde efetivamente se retira a tinta de todo esse meio. Aqui a gente vê como é feita, né, a avaliação, como é feita a avaliação de possibilidade de reciclagem. Isso é uma metodologia desenvolvida por esse instituto alemão, o INGED, chama-se método número 11, onde simula muito proximamente o que acontece no processo de reciclagem industrial. Então, a gente tem aqui essa cadeia, né, de processos para remoção da tinta por flotação. Através desse teste de destintabilidade, que é um teste internacionalmente reconhecido, tá, para avaliar o destintamento, ou seja, a remoção da tinta de impressão. O teste é realizado da seguinte maneira, né, basicamente. A amostra do papel, primeiro, ela passa um processo de envelhecimento, né, que é um envelhecimento químico, e em seguida ele é transformado em polpa, sob umas condições específicas, como temperatura ao redor de 40 graus, um pouco mais que isso, durante um determinado tempo, num banho alcalino, que a gente vê aqui a composição, né? Qual que é vê que tem hidróxido de sódio, silicato de sódio, peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada e ácido oleico. Então é relativamente agressivo aí, porque ele tem que degradar todos os orgânicos, né? Compostos orgânicos que estão ali agarrados no papel. Aí introduzido ar no banho, né, um fluxo de ar, para que esse fluxo de ar vai criar bolhas de ar que vai carregar essas partículas de sujeiras que foram sendo atacadas e removidas pela solução, vai ser levada para cima, para a parte de cima do banho, vai flotar. E aí os resíduos de tinta podem ser removidos da espuma, né, que vai ficar ali na superfície. Então, é basicamente uma ação química, através do processo aqui de um cozimento, vamos dizer assim, nesse banho alcalino, e mecânico de retirada desses resíduos que vão estar na superfície do banho. Bom, agora aqui eu vou mostrar para vocês os experimentos, né? A Eckert enviou para esse INGED, esse instituto, algumas amostra de um papel metalizado e laminado, e também amostras de papel, né, de cartões impressos com nossas tintas, para ser avaliado o grau de destintagem, né, o quanto se remove a tinta desses substratos. Então, aqui foi testado, além desse papel já metalizado e laminado, foi testado uma tinta offset UV, uma tinta de rotogravura base solvente, com a tinta offset ou Topstar UV, FPG, ele é esse grau já para contato indireto com alimentos. A tinta de rotogravura foi feita com a nossa pasta de alumínio Silver Shine, que é um pigmento à base de um pigmento tipo Silver Dollar, que possui maior brilho, e uma tinta base aquosa, né, base um sistema acrílico aquoso, também bastante usado, né, na impressão de substratos celulósicos. Aí, começando a análise, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, temos aqui à esquerda uma foto do substrato original que foi submetido ao teste. Era um papel metalizado de alto brilho e laminado com filme de PET, polietileno tereftalado. Esses substratos à base de PET são mais comum encontrado, utilizado como material base para aplicações de alto efeito, né, um efeito mais cromado em embalagens. E que geralmente eles são sobreimpressos com tintas CMYK, tinta preta também somente para fundos, ou tinta branca, né, para dar cobertura, para cobrir áreas que não se quer um efeito mais metalizado. Aqui no meio, o que a gente vê é uma fotografia onde mostra, né, a gente pode perceber aqui uma quantidade muito grande de partículas de sujeira que permaneceram da fibra do papel após todo aquele processo que a gente viu no slide anterior, processo de destintagem. Então, a gente consegue perceber que são partículas macroscópicas, porque vemos que
tá falando de milímetros, né, no tamanho dessas partículas, que devido ao grande número, né, e grande área ocupada, uma quantidade muito grande que ficou aí, que restou nessa polpa do papel, após o processo da reciclagem, de reciclagem. Isso leva ao comprometimento do brilho da fibra do papel, se for utilizado um papel desse reciclado, né, voltar para uma linha de produção de papel. Então, você vai ter como principal comprometimento o brilho desse novo papel, vamos chamar que esse papel reciclado, o que foi utilizado uma parte do reciclado. E à direita, o que a gente vê uma ampliação, né, no microscópio eletrônico, essas partículas restantes, que são todos esses mais arredondados aqui, que permanecem na fibra do papel, está aqui no meio da fibra do papel. E esse tipo de contaminação leva assim, a um considerável comprometimento dos materiais reciclados ou materiais a serem reciclados, né? E, no caso, ele não passou nesse teste do INGAD, essa metodologia número 11, chamada do INGAD. Então, esse instituto qualificou esse tipo de substrato como um substrato inadequado para que seja feita a remoção da tinta e para que entre depois numa cadeia de reciclagem tradicional. Só um segundinho. Bom, então agora aqui a gente vê um mesmo tratamento, né, foi feito com a tinta metálica, tá? Nesse caso, uma tinta impressa para o sistema de rotogravura, aquele com o Silver Shine, o Silver Dollar. E a gente vê aqui uma comparação, aqui bem no meio, né, a gente vê à esquerda a foto do material, da polpa do papel após a remoção da tinta, em comparação com aquele do papel metalizado que vimos no slide anterior. Então, nessa comparação aqui, nessa foto, a gente vê que as partículas de sujeira, né, provenientes da remoção da tinta são muito menores e quase invisíveis a olho nu, quando comparadas com a do papel metalizado. E aqui nessa ampliação, né, nessa fotografia eletrônica, pode-se ver, né, em comparação às fibras do papel, que a partícula metálica, por exemplo, essa aqui são bem pequenas. A gente vê mais fibra, que são nessa imagem aqui, essas fibras mais alongadas, do que a partícula do pigmento em si. Esse material, esse impresso, foi classificado pelo INGAD como um substrato adequado para o destintamento, ou seja, feito com a tinta metálica. Aí depois aqui, só um segundinho, aqui a gente vê uma ampliação, né, 50 vezes à esquerda e 500 vezes, onde a gente identifica a proporção e o tamanho da fibra do papel em relação ao pigmento metálico. Então, a gente vê aqui, né, bastante fibras e uma partícula aqui perdida, e quando em 500 vezes você vê essa partícula como ela é em relação à fibra do papel, como ela é bem mais, está bem pequena, né, em relação à fibra do papel. Bom, então, aí a gente viu esse estudo feito com papel metalizado, e agora vamos ver, em relação às tintas, como elas se comportaram. Essa imagem aqui à esquerda é um papel, né, cartão impresso com uma tinta metálica UV, o Topstar UV FPG 721.000. Essa tinta UV ela foi impressa depois com amarelo, com pigmento amarelo, para criar o efeito dourado, um ouro antigo. E a caixa foi impressa com verniz de sobreimpressão base UV. Tá? Isso é um processo meio tradicional, né, na indústria gráfica, essa sobreimpressão UV, para dar um melhor acabamento e resistência ao substrato. No teste INGAD, a remoção de tinta aqui desse substrato impresso, desse processo, atingiu a pontuação 97 em 100. Então, foi classificado como um substrato adequado para remoção de tinta, tá? Que são os laudos de análise dos testes.
e do parecer do Instituto. Então, de 100 pontos possíveis, ele atingiu 97. Aí, em seguida, a gente vê os testes relacionados àquilo que a gente já viu a foto, né? Temos aqui à direita a impressão rotogravura feita com o Silvershine AI809, que é um pigmento, uma pasta de pigmento silver dollar. Esse foi no sistema de nitrocelulose, bem tradicional do mercado. E no teste de destintamento se atingiu 100 pontos. Ou seja, basicamente não sobrou nada de pigmento na polpa do papel após aquele tratamento. Então, foi classificado com louvor aí. E por último, a gente tem um teste feito com a tinta metálica prateada, né? Um sistema aquoso, um sistema acrílico aquoso, flexo acrílica, que também não teve problema nenhum, não deixou nenhum resíduo do pigmento após o teste do INGAD, e teve também 100 pontos dentre 100 possíveis após esse teste. Obviamente que esses são exemplos de aplicações, né, em que as tintas metálicas atendem totalmente aos requisitos da destintabilidade, da remoção da tinta. Diferentes substratos, diferentes áreas de cobertura, a camada de tinta aplicada pode trazer um impacto significativo nos resultados. Então, se algum tipo de trabalho muito fora daquele padrão do tradicional que é feito nas embalagens, sempre se aconselha de executar um teste específico, né, para essa determinada especificação. No entanto, os resultados aqui apresentados, né, demonstram que as tintas metálicas disponíveis no mercado, independente da composição química, podem ser aplicadas de forma que a destintabilidade seja feita, ao contrário dos laminados com filme à base de metalizado e laminado com filme. E, portanto, assim, a reutilização dos papéis ou cartões não é prejudicada nesses sistemas. Aí, em seguida, nós vamos ver aqui como é feita a estrutura, né, de cada um dos substratos que foram submetidos aos testes. Então, a gente examinou, né, em comparação com outras tecnologias, como é a tinta na aplicação do papel. As diferenças podem ser vistas, né, nessa estrutura delas, que no caso de uma tinta de impressão, a tinta, você tem o substrato aqui, teríamos um cartão para ser impresso. Foi aplicado um primer para melhorar, né, aquela questão de redução de poros, para melhorar o alastramento e a uniformidade da tinta, do filme de tinta em cima do cartão, e depois aplicado a tinta. Por outro lado, um papel metalizado, o cartão metalizado, ele tem, acima do substrato, do papel em si, vai uma camada adesiva, depois é feito a metalização em si, para dar o efeito, né, para ter o efeito, e depois ainda é aplicado um primer antes dessa película de polietileno. Então, veja que é uma estrutura bem complexa, bem mais complexa do que a aplicação da tinta. E quando se fala de a estampagem, né, por hot stamping, tradicional hot stamping, também segue basicamente a mesma estrutura do cartão metalizado. A única coisa é que a parte do filme aqui de hot stamping, ele não é aplicado em toda a superfície, né? São aplicações localizadas na embalagem. Então, isso diminui um pouco o teor residual, né? A dificuldade de remoção depois durante o processo de reciclagem. Vamos aqui, né, então, verificar a reciclabilidade, né, melhor dizendo, dos efeitos metálicos e qual processo que é mais sustentável. Então, à esquerda nós temos a tinta metálica impressa no cartão. Então, esse material foi impresso ali por uma gráfica, convertedor, isso vai para consumo, depois de consumido, isso é descartado, vai para uma coleta, né, quando se tem uma coleta seletiva. Depois de coletado, então, é feito o processo, né, de reciclagem da parte da tinta para ser removida, e a gente
de acordo com esses resultados que a gente viu, né, já analisou e detalhou, percebemos que o cartão pode ser reciclado. O manuseio do cartão metalizado é bastante diferente, pois a camada polietileno ela não pode ser removida a partir do cartão, né? Depois de passar por seu ciclo de consumo e para coleta, ela acaba não conseguindo ser completamente removida, como a gente viu anteriormente. Então, assim, dependendo da situação, você vai ter um desperdício da embalagem de 100%, né, total da embalagem. Quando se usa um hot stamping, o filme metalizado, né, usado no processo hot stamping, é usado apenas para as áreas selecionadas de design, não é na toda a embalagem. O resto da folha é desperdiçado, é descartado. Então, assim, embora a área de embalagem que recebeu essa arte por hot stamping seja menor e seja mais fácil, então, de fazer a remoção da tinta, se questiona o que acontece com o filme que não foi utilizado, né? Porque ele acaba não tendo uma utilidade dentro do processo da embalagem, da conversão da embalagem, e esse material ele é descartado, obviamente. Então, como que vai ser feito esse descarte? Como que vai ser se será possível de também de destintar, porque na maioria das vezes ele é colorido, né? Ele é um metal mais colorido, para não que isso acaba não caindo na natureza ou que possa ser reutilizado. Então, geralmente, né, o que se sabe que acaba indo para queima esse tipo de material, o que acarreta numa maior emissão também de gases, né, de CO2. Bom, aqui nesse quadro, a gente faz um comparativo entre, né, as diferentes tecnologias de efeito metálico, tinta e outros processos. É uma visão geral das características dessas tecnologias. Normalmente, o efeito metálico é usado apenas em áreas mais seletivas dentro de uma embalagem, né? Não é lá completamente. Há todos os casos, mas a grande maioria dos casos dos efeitos são localizados. As tintas de impressão e o hot stamping, nesse caso, são adequados porque eles vão localmente onde se quer na arte, né? Enquanto que o substrato laminado, o substrato metalizado, ele vai ser 100% da embalagem. E muitas vezes ainda ele é sobreimpresso com tintas de alta opacidade para que se tire o efeito, né? Onde não se quer o efeito metálico. Com relação à velocidade, né, do processo, que isso é importante também para a produtividade da cadeia, as tintas metálicas e o cartão metalizado são semelhantes, porque você faz a impressão direta, né? Enquanto que o hot stamping acaba, às vezes não está num processo em linha, tem que ir para uma outra máquina, e isso acaba reduzindo a velocidade total do processo de impressão. Com relação à destintabilidade, né, a remoção da tinta, ela é de boa, muito boa, né, de razoável, muito boa, né, melhor dizendo, para as tintas metálicas, assim como para o hot stamping, como falamos, né, por se trabalhar com áreas menores. Mas não esquecendo o descarte, né, o que sobra do filme de hot stamping, daquilo que não é utilizado na arte. Em relação a brilho, a principal vantagem, né, tanto dos cartões já metalizados quanto do hot stamping, que vão proporcionar um alto brilho. As tintas metálicas, elas podem proporcionar também um brilho relativamente próximo, principalmente ao hot stamping, e a gente vai ver com mais detalhes nos próximos slides os diferentes tipos de tinta, né, para se atingir graus diferentes de brilho, de acordo com a necessidade. Aqui a gente tem, nessa foto, é bem interessante, mostrando que as tintas de efeito espelhado, que a gente chama espelhado, são normalmente formuladas usando pigmentos que são produzidos pelo sistema de metalização a vácuo. Esses chamados pigmento VMP, Vacuum Metallized Pigments, que proporcionam efeito espelho. Aqui à esquerda da imagem, a gente tem uma foto, né, um microscópio de varredura eletrônica, onde mostra as múltiplas camadas, né, de metalização do pigmento que nós produzimos.
Quando a gente compara isso com outras tecnologias, a gente vê assim, outras tecnologias de pigmento, como silver dollar, cornflake, onde apenas uma camada de metalização é fornecida, né? Uma escama única, uma camada única. O pigmento, esse tipo de pigmento, VMP Metaluri, né? A marca Metaluri da Eckert é processada de forma mais eficiente e ecológica, para evitar também os resíduos de produção dela. Tá? E aqui a gente vê um comparativo dentre os diferentes tipos de tinta, de tecnologias de tinta, como que a gente vai poder obter melhores efeitos. O cartão metalizado e o hot stamping apresentam efeitos de alto brilho, isso é bem conhecido. Com as tintas metálicas, precisamos olhar mais de perto, né? Cada tipo de sistema de impressão e dentro de cada sistema de impressão, que tipo de pigmento, né? A qualidade do pigmento utilizado. Quer dizer, qual técnica de impressão oferece os melhores efeitos? A gente vê aqui desde o prateado padrão até o espelhado, né? Passando aqui no intermediário por um alto brilho, a gente vê que os sistemas offset são, principalmente convencional, é o que apresenta os menores efeitos. Devido à característica do processo, aos pigmentos que temos empregados, etc. A rotogravura e a serigrafia, os sistemas base solvente, são os que apresentam os melhores efeitos, né? Brilhos, podemos falar de brilho espelhado, que substituem perfeitamente 100% filmes metalizados. Em seguida, a flexografia base solvente também tem bastante uso e traz um efeito muito interessante. E, em sequência, a flexografia UV e LED. No sistema UV e LED, offset, hoje a gente já consegue, né, efeitos de alto brilho. Então, a gente vê que, de acordo com o sistema empregado e com o tipo de pigmento dessas tintas, vamos ter uma gama de efeito metálico bastante ampla, né? Então, não é de se dizer somente, quando a gente fala da tinta metálica, não é só pensar num tipo de tinta, numa condição de tinta. Temos várias possibilidades. E a gente vê essas possibilidades, independente do sistema de impressão, a gente vê essas possibilidades através da tecnologia de produção do pigmento. Temos, assim, 4 tipos, né, de categorias de pigmentos. Desde o mais tradicional, o cornflake, que é o metálico padrão aí do mercado, né, utilizado no mercado, até o metalur, que é uma outra tecnologia de produção. Então, o cornflake, o silver dollar e o platin dollar vão aqui da direita para a esquerda, aumentando o seu efeito. São pigmentos com maior qualidade, são mais finos, são mais arredondados a superfície, proporcionando mais brilho, tá? E o Metaluri, que é a marca, né, da Eckert para os pigmentos VMP, eles já são produzindo uma outra categoria, uma outra tecnologia, perdão. Então, assim, esses que vão trazer os mais altos brilhos, né? E isso esse tipo de pigmento pode estar em tintas base solvente, base água, base óleo, tinta UV, LED, ou seja, diferentes químicas e para diferentes aplicações, sistemas offset, rotogravura, flex, serigrafia, etc. Tá? A utilização de primer também é sempre uma indicação, principalmente quando falamos de substratos porosos, substratos absorventes. E a gente vê isso aqui nesse slide, que é bem interessante quando a gente imprime, né? Aqui foi um material impresso pelo sistema de rotogravura, com uma tinta de alto brilho, base Metaluri, nossa linha Ultra Star. Então, a gente vê o efeito espelhado aqui do lado direito, um efeito meio cinza, né? Não muito interessante do lado esquerdo. E, basicamente, a diferença é o que foi. No lado direito, em cima, é uma caixa de papel cartão, tá? Bastante absorvente. Foi aplicado um primer. Então, esse primer, quando ele tem essa utilidade de preencher os substratos, né, o substrato, a porosidade do substrato, deixando uma superfície mais homogênea,
que vai receber a tinta aplicada de uma maneira mais uniforme. Então, o filme de tinta vai estar mais uniforme. Isso vai proporcionar o quê? Uma maior reflexão. Porque quanto mais uniforme a superfície, maior o grau de reflexão, né? Mais regular a reflexão da luz incidente, proporcionando o efeito cromado, o efeito de brilho. Então, isso são indicações que a gente também sempre deixa para os clientes. Aqui nesse gráfico, um gráfico um pouco, a gente vai falar um pouco em detalhe aqui, o design típico das embalagens de papel e cartão geralmente se utiliza abaixo de 20% da área de arte que se quer o efeito. Comparando nessa tabela aqui a demanda de substrato plástico e a taxa de cobertura metálica. Essa linha azul, o que ela significa? Ela mostra que no cartão metalizado, a utilização do plástico na embalagem é 100%, porque você não usa todo o substrato metalizado e, posteriormente, muitas vezes, né, posteriormente, uma laminação. Se o design tem uma quantidade típica, de efeito de 20%, os outros 80% vai ser coberta com uma tinta, né, opaca para tirar o brilho. De qualquer maneira, você tem 100% de uso desse filme plástico da metalização e laminação. Na linha verde, o que a gente vê é a quantidade do filme PET utilizado para a produção de tintas metálicas, considerando a área que vai ser utilizada na arte, tá? Porque no processo de produção desses pigmentos metalúricos, pigmento metalizado, é utilizado um filme plástico que é removido depois, antes dele virar pigmento, mas existe um uso, né? Dentro da cadeia, quando a gente olha a cadeia como um todo, existe uma utilização desses filmes, um filme de polietileno também. Por outro lado, esses pigmentos eles são produzidos usando camadas múltiplas de metal, né? E, portanto, usam menos filme plástico, ou seja, camada sobre camada de metal para proporcionar o pigmento final. Dependendo da superfície metálica desejada, a demanda é significativamente menor, né, por filme de polietileno, no processo de fabricação da embalagem. Porque quanto menos pigmento eu uso, menos filme plástico considerado da produção dele foi utilizado para fazer essa arte aqui na embalagem. E além do que, o polietileno utilizado na produção do pigmento metalúrico, ele é totalmente reciclável por se tratar de um monomaterial, é um único tipo de polímero, e é facilmente reciclável. Então, aqui, se você tem áreas de arte, né, na embalagem ali, 10 a 20% da área dela, o consumo de pigmento metálico aqui é muito baixo. Enquanto que quando você trabalha com cartão, papel metalizado ou filme metalizado, é 100%, independente se você vai usar uma área de 10% ou total, né? Então, isso é um outro ponto importante para ser considerado na elaboração de um projeto de arte gráfica para embalagem. Como vimos, as tintas metálicas são sustentáveis e apresentam muitas vantagens. Elas imprimem em áreas seletivas, elas oferecem assim, um espectro de cores bem amplo, de tons mais claros aos mais escuros, possibilidade de efeitos também é bem alto, desde efeitos mais suaves, como sem uma alta carga metálica, alta carga de brilho, até os efeitos espelhados. Eles podem ser trabalhados junto com outras cores, muitas vezes na mistura da tinta metálica ou na sobreimpressão de cores por cima, né, da tinta metálica aplicada, e que isso acaba fazendo o quê? Ganhando agilidade no processo de impressão. E, como vimos, né, nos testes anteriores, elas também são adequadas para o processo de destintamento. Ok? Como um resumo, né, disso tudo que a gente falou, voltando, né, mais uma vez, reforçando que as tintas de impressão, né, e mais particularmente as tintas metálicas, elas são uma pequena parte, né,
dentro de todo o produto impresso, dentro de toda a embalagem. Quando a gente considera todos os insumos utilizados na produção de uma embalagem, a tinta de impressão, a gente viu lá no início, atende no máximo aí uns 5% em massa do todo desse material. E quando se fala de tinta metálica, ainda é muito menor, porque o mercado utiliza muito menos, infelizmente, né, entre parênteses, infelizmente utiliza muito menos tinta metálica do que as outras tintas processo. As tintas metálicas da Eckert foram testadas, né, e certificadas como destintáveis pelo Instituto Inged, na Alemanha. Sabemos, assim, mais estudos vão ser feitos com outros sistemas de tinta metálica, vão ser ainda conduzidos lá fora, vão ser discutidos, analisados. Isso é um começo, obviamente, né? Um começo, já se fala há muito tempo, mas efetivamente resultados na prática não faz muito tempo que a indústria está discutindo e analisando com mais detalhe. Técnicas também estão sendo desenvolvidas para que seja avaliado com mais precisão, com mais profundidade, toda essa questão da reciclabilidade. No entanto, os resultados dos testes foram positivos, né? Esses resultados positivos nos dão um claro sinal, né, e a indicação de que esses sistemas de tinta testados podem ser certificados em variadas aplicações e, dessa maneira, atender os requisitos, né, da reciclabilidade que estão sendo criados também e aperfeiçoados na indústria, no sentido de levar, falando especificamente de embalagens, levar a um maior grau de sustentabilidade dos produtos. Ok? Então, assim, a ideia, o que a gente gostaria, né, de apresentar e falar sobre esse tema da reciclagem, reciclabilidade de tintas, destintabilidade, são até palavras novas que vão sendo traduzidas do inglês no nosso jargão aí de técnico, e, enfim, a gente agora fica aberto, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. As apresentações serão enviadas depois por e-mail para todos, e eu acredito que para a semana que vem também deixa eu voltar aqui a câmera, que acho que agora não tem problema. E para a semana que vem já deve também estar disponível no canal do YouTube da Eckert a apresentação também que a gente fez hoje. Ok? Agradeço a todos, estou aberto aqui para responder perguntas, se alguém tiver dúvida. Aqui está o meu contato, o meu e-mail, telefone, se eventualmente depois alguém quiser mandar também, à vontade, estamos à disposição. Ok? Legal, pessoal, agradecendo. Bom, se não teve dúvida, espero que tenha sido, então, bem claro mesmo e tenha ajudado. Tem um comentário do nosso colega aqui, que é um tema que não se fala muito, mas acho que é um tema, reciclagem, né, principalmente no nosso mundo de embalagens, é uma realidade que vai se consolidando cada vez mais. Hoje a gente está falando, estamos começando a falar, mas daqui 5 anos a gente vai olhar para 2022, 2021 como, olha, faz muito pouco tempo que se começou a falar e hoje já está consolidado, né? Hoje já é uma realidade. Então, esperamos, né? Porque acho que isso, no final de contas, é interesse de todos nós, né? E do meio ambiente. Aqui respondendo ao Lissandro, depois vai receber por e-mail, tá, Lissandro? A apresentação. Peço desculpas também por algumas quedas da conexão. Acho que não sei se foi na plataforma ou aqui
no nossa conexão. Acredito que tenha sido na plataforma. Por isso até que tinha deixado o vídeo desligado para não carregar muito, mas eu acho que assim mesmo não adiantou muito. Bom, gente, se então, assim, ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, como eu falei, meus contatos estão aí, estou à disposição, e conforme esperamos que esse ano, né, a gente possa soltar as amarras e ter possibilidade de visitar mais os clientes e apresentar esses materiais, essas ideias, discutir com mais detalhes, e agradeço a todos, eu vou encerrar, então, aqui a apresentação, ok? E tenham todos um final de tarde excelente aqui no Alphaville com chuva. Se alguém estiver por aqui, se prepara, abre o guarda-chuva. Até logo a todos, boa tarde.